Concluímos hoje a série de mensagens Portas Abertas, Amando o Imperfeito. Você pode assistir as pregações anteriores através do nosso canal do YouTube, Cidade Viva, PB. E nós fomos desafiados a vivermos 21 dias, 21 atos de amor, atos que nos levaram a dar passos de quebra de muralhas que foram impostas ao longo do tempo e retomarmos pontes com o próximo. E certamente Deus fez grandes coisas na minha vida e na sua vida através dessas experiências, desses atos que trouxeram certamente muita gratidão em nosso coração, transformações, mas sobretudo muita alegria ao coração de Deus. Eu quero que você pense agora em algum episódio da vida de Jesus que chama a sua atenção. Algo que você já leu nos evangelhos, algo que você ouviu, um milagre, um ensinamento. Tenta ter em mente esse momento. Diante dos mais diversos pensamentos e as mais diversas lembranças que vieram à nossa mente agora, eu tenho algo a falar com certeza. Todas as ações realizadas por Jesus Cristo tinham um único objetivo. Todos os milagres, todos os ensinamentos convergem no poder restaurador de Deus. E hoje nós iremos falar sobre isso. Deus, o Senhor da restauração. E esse artigo, de fato, indica exclusividade, autoridade. Deus é o autor, é o consumador e também é o Senhor que conduz a nossa fé e dia após dia estar disposto a nos restaurar. O Evangelho de Lucas, nós encontramos no capítulo 15, Jesus narrando 3 parábolas e Lucas registrou em seus escritos. Jesus começa falando sobre um pastor que no final do dia recolhe as suas ovelhas, as suas 100 ovelhas, e quando as guarda e vai fazer a contagem, percebe que ali só existem 99, que uma se perdeu. E deixando as 99 bem seguras, ele vai até o encontro daquela que está perdida. E ao achar, se alegra, coloca em seus ombros, volta para casa e festeja. Mas a tríade das parábolas de Jesus é continuada através do relato que ele diz acerca de uma mulher que trabalhou e tinha ali 10 moedas de prata, dracmas, que era equivalente a uma diária. Então ela trabalhou o tempo que foi necessário, voltou para casa, mas quando foi conferir o dinheiro, percebeu que só existiam 9 moedas. E ela começou a procurar em sua própria casa. Usou alguns luzeiros, alguns candeeiros para achar aquela moeda. E ao achar, se alegrou. Por fim, a última parábola apresentada por Jesus foi de um filho. Um filho que pediu a sua herança antecipada. Filho mundialmente conhecido como filho pródigo. Uma parábola muito conhecida. E ele toma a iniciativa de ter em mãos, no tempo indevido, aquilo que por direito cabia a ele, mas depois apenas da morte do pai, mas insistentemente ele pede ao pai aquela quantia, aquela herança, o pai dá, logo em seguida ele vai para outra cidade, ele gasta tudo que tinha, aquela região entra em um processo dificílimo econômico e ele não tendo nada para ter em mãos para comprar, ele passa fome, ele vira literalmente um mendigo e encontra apenas um serviço, que é cuidar de porcos. E tem ali que roubar a refeição dos porcos para se alimentar. Meus amados irmãos, na primeira parábola de Jesus, nós vemos que aquela ovelha foi perdida por descuido. Na segunda parábola da mulher que perdeu uma moeda de prata, nós vemos que aquela moeda foi perdida por negligência. Na terceira parábola do filho pródigo, do filho mais novo que sai de casa, nós vemos que aquela atitude revela ingratidão, pois o filho tinha tudo em casa e despreza para viver de acordo com sua própria vontade. Eis aí 3 áreas da nossa vida que bloqueiam o poder restaurador de Deus: negligência, descuido e ingratidão. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, porque as 3 parábolas têm algo semelhante. Deus conduz o processo de restauração.
Deus dá a última palavra. Deus lança uma estratégia eficaz. Não foi coincidência daquele pastor achar a ovelha. Jesus queria mostrar que o pastor foi pensando em qual lugar aquela ovelha poderia ter se perdido e ao encontrar se alegra. A mulher vê que diante da escuridão não poderia achar a moeda. Então clareia toda a casa e com muita motivação chega a encontrar sua moeda e alegra-se. E aquele filho, ao voltar para casa, ele é recebido por um pai amoroso que nunca abandona os seus. Assim é o nosso Deus. Então abra sua Bíblia agora, por favor, no Evangelho de Lucas. E nós iremos meditar no capítulo 15. Capítulo que narra essas 3 parábolas, mas que para esse momento, essa meditação, nós iremos nos deter a retirar ricas lições da parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus continuou, terceira parábola, finalizando. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, verso 17, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós temos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavra do nosso Senhor, amém? Feche os nossos olhos, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir que a graça do Senhor nos conduza. Pai, nós te rendemos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque o teu nome é merecedor. E nesse exato momento nos colocamos aqui como filhos amados, limitados, pecadores, necessitando da tua orientação. Tu sabes os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos erros, mas te suplicamos,
poderosamente, fala ao nosso coração, não por meu intermédio que sou incapaz, mas pelo teu Santo Espírito que faz morada em nosso meio. Ministra as nossas vidas com poder, unção e autoridade do alto, para a honra e glória do teu santo nome. E todos nós dizemos, amém. Meus amados irmãos, pródigo significa gastador, consumidor, alguém que não apenas esbanja o que tem, mas através de uma má administração, acaba com tudo aquilo que conquistou ou foi conquistado. E nós temos um filho que tomou uma decisão muito arriscada, para ser sincero, uma decisão aterrorizante, um assassinato existencial, porque aquele filho pediu a antecipação de algo que não poderia ser dado enquanto o pai tivesse vida. Por direito, provavelmente, o pai já tinha escrito ou verbalizado de forma testamentária que, ao morrer, tudo que tinha seria repartido pelos seus 2 irmãos. E aquele filho mais novo, ele pede antecipação da herança, o pai dá, contudo ele não é 100% verdadeiro. E a verdade, sendo absoluta, só basta um pouco de mentira para que acabe com toda uma verdade. Ele pega o dinheiro e depois se afasta. E depois está longe do pai. E quais lições nós podemos ter nesse trecho inicial? A primeira lição é que, ao desprezar as orientações de Deus, estamos rejeitando o seu poder restaurador. Todas as vezes que nós suplicamos, todas as vezes que nós pedimos, ou melhor, que nós decidimos, Senhor, eu tenho algumas áreas da minha vida. Essa área o Senhor conduz, mas essa e essa é conforme a minha vontade, é conforme o meu querer, é conforme o meu tempo. Nós não sabemos o risco que nós sofremos, porque se soubéssemos, não ousaríamos dar continuidade, ou iniciar, ou desejar findar processos que não têm o apoio de Deus. Uma frase, uma mentira do eu, do meu coração enganoso, do teu coração enganoso é, mas eu quero. Pessoas sempre se aconselham com nós. Pessoas sempre procuram líderes, pessoas confiáveis, pessoas que, à luz da Bíblia, irão trazer uma orientação clara. Contudo, mesmo depois de falar, meu irmão, isso é pecado. Você não está em sintonia com Deus. Depois de apresentarmos todas as razões bíblicas, divinas, que por si só deveriam ser convincentes, é torturante ouvir daquela pessoa, mas eu quero. E eu vou falar aqui de um risco institucional que a gente sofre todas as vezes que dizemos a um fiel, a uma ovelha, a um irmão, não faça isso. A nossa igreja não vê dessa forma como a forma correta. A Bíblia não orienta. Mas, meu irmão, não vai faltar líderes que façam o que você deseja. Se talvez ao nosso entendimento existem alguns padrões éticos que devem ser percorridos em sintonia com as leis instituídas aqui na terra, em sintonia com o que o Estado acha que é correto, em sintonia com o que Deus ensina, mas você pode encontrar pessoas que tratam da verdade de forma relativa, de acordo com as suas necessidades, sendo que o nosso risco não são com igrejas, nem com lideranças, nem com instituições, é com o próprio Deus. É com o próprio Deus. E nós vemos que todas as vezes que nós buscamos uma autonomia espiritual, Deus a concede. Se você quiser ser dono da sua história, se você quiser dar uma pausa das intervenções de Deus, Deus vai conceder essa triste oportunidade para você. E eu tenho base bíblica para falar sobre isso. Certa vez Jesus ensinava, Jesus falava, e os seus discípulos começaram a classificar a sua mensagem como dura. Eu não acho que é a melhor forma. Aparenta-se ser mais pejorativo. Jesus não teve uma mensagem dura. Ele foi incisivo muitas vezes. Mas o que ele buscava era resgatar uma ética, uma integridade e, sobretudo, implantar um reino onde servos se submetem ao seu Senhor. Amém, igreja? É esse nosso relacionamento com Deus. Eu não ordeno, eu me submeto. Eu mostro que eu amo através da minha obediência. E muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Voltaram para suas casas, começaram a criticá-lo, começaram a achar o seu discurso
muito complicado, muito árduo. E os apóstolos, o grupo apostólico que Jesus tinha escolhido, que estava treinando para que depois eles viessem multiplicar depois mais e mais, olham para Jesus e se aperreiam. Jesus, muitos estão deixando de te seguir. E Jesus, em momento nenhum, se desespera e diz: nossa, vamos mudar a estratégia. Eu não vou mais falar sobre pecado, eu vou falar só sobre bênçãos. Jesus não faz isso. Jesus olha para os seus apóstolos e diz: fiquem à vontade, vão com eles. Se vocês desejam voltar para a vida de vocês, se vocês não querem carregar a cruz, se vocês não querem negar a si mesmo, fiquem à vontade. E Pedro ergue a sua voz e diz: Senhor, mestre, para onde iremos? Completem a frase comigo. Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Isso não cancela a soberania do Senhor. Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Mas, meu irmão, quando eu me posiciono: Senhor, nessa área da minha vida, eu quero administrar. Eu quero viver sozinho. Eu não quero estar nem aí se o Senhor concorda ou não. Eis um risco grande. E mais do que isso, são passos assertivos para a ruína. Aquele jovem, ele matou seu pai, mesmo o pai estando vivo. E pasmem, essa é a realidade de muitos filhos que são órfãos de pais vivos, porque não veem no seu pai e na sua mãe como profetas constituídos na terra para te ajudar a tomar a decisão certa. Pais de filhos vivos, mas que não intervêm na vida dos filhos. E certa vez uma pedagoga falou algo, uma pedagoga cristã, Priscila Simões, que eu gostei muito. Ela disse: toda criança, todo adolescente tem uma liberdade compartilhada. Ele é livre para fazer o que quiser. Contudo, o pai está ali vendo tudo o que ele faz. Ele é livre para usar redes sociais, mas o pai sabe sim as senhas. Ele é livre para usar o WhatsApp, mas os pais podem, quando desejarem, olhar. Ele é livre para tirar as fotos que ele quiser, mas o pai, por amor e zelo, pode sim, em qualquer momento, dar uma olhada no álbum de fotografias do celular. Então, quando nós entramos nesse risco de viver a própria vida e não querer a presença de Deus, nós vivemos o ateísmo prático, mesmo confessando sendo cristãos. Porque, meus amados irmãos, o ateísmo prático é crer em Deus, acreditar que Ele existe, mas não receber a intervenção dEle nas áreas que eu acho melhor eu administrar. Esse é o ateísmo prático. E nós precisamos fugir, nós precisamos lançar fora, precisamos dizer não a tudo isso. Então, nós não podemos desprezar. Primeira lição: quando eu rejeito o poder restaurador de Deus, eu me prejudico, porque eu decido viver conforme o meu próprio querer. Segunda lição, leiam comigo, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha que tinha ganhado na herança, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Segunda lição: nós só desfrutamos do poder restaurador de Deus quando exterminamos as nossas justificativas. Quem é bom de desculpas é terrível de resultados. Quem para tudo tem uma desculpa: não, mas eu não fiz isso porque naquele dia aconteceu aquilo. Não, mas sempre tem uma desculpa. Nunca prevalece, eu errei. Nunca prevalece o conhecimento, não, eu tenho minha parcela de culpa. Quem transfere para o outro as suas culpas, nunca viverá um processo real, um processo transformador de restauração, porque está sempre colocando para o outro. Preste atenção, e que o Espírito Santo toque o nosso coração, através desse exemplo. Jamais um marido que caiu em adultério, que traiu a sua esposa,
vai ser restaurado pelo Senhor, se enquanto viver, ele usar a justificativa. Mas eu traí porque eu não tive atenção dentro de casa. Nunca uma mulher que traiu seu marido vai viver a plena e bela restauração do Senhor, se ela usar tamanha insignificante razão para a sua queda. Não, mas eu caí porque eu não tinha valor, eu não era valorizada dentro de casa. E aparece alguém que me valoriza. Aparece alguém que me deu valor. Aparece alguém que me chamou de minha princesa. Nunca um filho irá reconhecer, nunca um filho irá desfrutar do processo de restauração, quando ele culpar sempre os seus pais. Mas eu sou assim, porque meus pais foram omissos. Esses traumas que eu trago em minha vida, foi porque faltou um abraço. Eu não estou cancelando, meus irmãos, as circunstâncias, as omissões, ou as atitudes insanas dos outros, que marcam a nossa vida. Contudo, existe o Senhor da restauração. E esse Deus quer visualizar o nosso arrependimento através do primeiro passo, que chama-se assumir o erro. Todas as vezes que um aluno cai na Escola Internacional Cidade Viva, erra, tem uma atitude indisciplinar, eu procuro conversar com eles, como pastor da escola, como deão. E sempre eu trago à memória o que ele fez. Você está vendo que bater no outro é errado. Você está vendo que jogar comida no outro é errado. Você não pode fazer isso no nosso restaurante. Você está vendo que gritar com o seu líder, quais são os líderes? Preste atenção, pais, guarde isso no coração. Quem são os líderes dos teus filhos? Toda aquela pessoa que os serve. Então a babá é uma liderança que ele tem que respeitar. Amém? O jardineiro é uma liderança que ele tem que respeitar. Um inspetor, um segurança, uma servente, o tio, a tia. E sempre que a gente trata, sabe, a plataforma do arrependimento, que é o reconhecimento, todas as vezes eles choram. Começam a chorar. E aí eu fico dentro de mim, louvado seja o nome do Senhor. Vai ter transformação, vai ter transformação. Mas eu pergunto no final, tem mais alguma pergunta? E 99 das vezes ele diz, tenho. Mas meu pai não vai saber que eu fui notificado não, né? Mas pelo amor de Deus, o senhor não vai ligar para o meu pai não, né? Para dizer que eu errei. Eu digo, você não entendeu de nada, vamos voltar para o começo da conversa. Veja que você errou por causa disso. E quando chega no final, mas tio, pastor, eu já tenho 2 notificações. Se eu tivesse a terceira agora, eu sou suspenso. Em nome de Jesus, me perdoa. Esquece, eu vou mudar. Eu digo, você não entendeu ainda. Vamos voltar para o começo da conversa. Você não pode chutar o seu amigo. Você não pode... Porque, queridos, o arrependimento nos dá força para encararmos as consequências do erro. Com a firme convicção, o Senhor me dará vitória no final. Eu não serei envergonhado. Então eu preciso encarar aquele jovem. O caos estava instalado na vida daquele jovem quando acabou o dinheiro. Ele estava em uma terra distante, sem dinheiro, começa a fazer analogias. Espera aí, os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Então ele já deveria ter tomado a iniciativa de voltar para casa, mas não. Ele estava vivendo como mendigo. Ele disse, é melhor ser empregado do que ser mendigo. E aí acha emprego para cuidar de alguns porcos. E ele tem que roubar comida destinada para porcos. Eu, algumas vezes, já vi umas criações de porcos, né? E era muito barulhento quando jogava-se comida. Detalhe, podre. Comida para os porcos, para que eles possam engordar, são comida que a gente não pode comer. Mas perceba o nível de miséria que aquele jovem chegou. Assim sou eu e você, quando o tempo vai passando e não reconhecemos os nossos erros. Quando o tempo vai passando ao caminho da reconstrução, ao caminho que é vergonhoso, ao caminho que eu tenho que trabalhar o meu orgulho, a um caminho que eu tenho que me humilhar. Mas tem outro caminho, um caminho com 1% de dar certo, mas é esse que eu quero, sabe? Eu não posso voltar para casa, eu vou tentar aqui. Vão achar o que de mim? Eu pedi antecipação dos meus bens, eu pedi antecipação da minha herança, e eu acabei com tudo. O que é que vão pensar de mim? E aí, nessas tentativas enganosas, nós vamos cada vez mais fundo para o poço. Poço de lama,
poço de tristeza, poço que nos suja cada vez mais e mais. Mas eu trago uma boa notícia para você. Deus nos trouxe aqui, Deus está falando com você agora, porque Ele está nos levando a cair em nós mesmos. Tudo mudou quando o jovem caiu em si mesmo. Leia comigo, versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Houve arrependimento, sim ou não? Houve. E ele prevê as consequências, Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Nós precisamos viver um arrependimento verdadeiro. Nós precisamos exterminar as nossas justificativas. Nós precisamos exterminar as nossas transferências. E nós precisamos com ousadia dizer: Deus, eu vou dar o primeiro passo. Vai ser constrangedor. Eu vou correr um risco enorme de ter que falar a verdade depois de tantos anos. Mas eu vou, Senhor, porque o Senhor estará comigo. E é o Senhor que vai me ajudar a reconstruir. Por fim, meus irmãos, o poder restaurador de Deus sempre nos recebe de volta. É maravilhoso ver que aquele pai não era onisciente. O que é isso? Aquele pai não sabia o que se passava no coração do seu filho, pois apenas Deus é assim. Mas eu creio que todas as manhãs, aquele pai ia para a varanda da sua casa aguardar a volta do filho. E vejamos que belo aconteceu. Estando ainda longe, a parte final do versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Deus que toma a iniciativa de nos restaurar. Deus nos amou primeiro, assim fala as Escrituras. Deus tomou a iniciativa de nos perdoar. Deus tomou a iniciativa de aproximar uma humanidade ou parte dela, já que todos caminhavam. Deus não condenou ninguém, meu irmão. Foi a própria humanidade que optou a condenação. Foi a própria humanidade que escolheu desobedecer ao Senhor no Éden. Mas nós vemos um Deus que sempre se interessou. Um Deus que sempre avisa. Um Deus que sempre está disposto a realizar os reparos necessários. E assim aconteceu com aquele pai. Por fim, quantos irmãos existiam naquela casa? 2. Os 2 necessitavam de transformações. Qual foi o sentimento do irmão mais velho? Raiva. Ficou irado ao ver que o irmão mais novo tinha chegado e tinha sido recebido por uma grande festa. O filho mais novo, o filho pródigo, necessitava de restauração porque era um inconsequente, um consumista, que não valorizava o que deveria ser valorizado. Mas o filho mais velho era um impetuoso, um bruto, um arrogante, onde o que falava mais alto era a sua corrompida autojustiça. Que filho você é? O mais novo, inconsequente, que age de acordo com os seus impulsos, que age de acordo com a sua insistência, mas eu quero, Deus disse que não, mas eu quero, eu vou tentar, eu vou encarar o risco. Hoje nós somos muitas vezes aquele filho, calados, que observam mais, mas com o coração repleto de um sentimento que não agrada o coração de Deus, com um temperamento que não é compatível à mansidão de Jesus Cristo, com a personalidade intocável, porque eu quero ser assim, não permitindo usufruirmos das ações graciosas de Deus. O 10º rei de Judá foi Uzias. E Uzias tinha tudo para entrar na história como o rei mais bem sucedido. Ele era um grande engenheiro.
Ele tinha um saber notório e inexplicável. Construiu grandes pontes, ergueu torres, muralhas, fez grandes cisternas, permitindo ao povo o que era de mais valioso na época, né, a água. E Uzias fez grandes coisas. Na verdade, ele levava muito bem o legado deixado pelo seu pai. Mas Uzias foi enganado pela soberba. A autoridade que lhe era devida, ele entrava onde queria, fazia o que quisesse, porque ocupava o trono daquele povo, detalhe, posto pelo próprio Deus naquele lugar, e diante de toda uma vida de tantas conquistas, ele alimentou aquilo que eu e você nem sequer podemos pensar que é bom, a soberba, o orgulho. E aquele homem, certa manhã, provavelmente, acordou com o desejo de ir entregar o incenso, a oferta ao Senhor, coisa que ele não podia em hipótese nenhuma, porque o próprio Deus tinha dito que apenas o sumo sacerdote, um representante de todo o povo, queria se consagrar, queria usar as vestes adequadas, queria ser a representação de entregar, de adentrar o Santo dos Santos e poder ali entregar adoração ao Senhor, para que o perdão viesse sobre toda a humanidade. Mas Uzias se achava muito bom. Uzias olhava para os seus feitos e a história diz que ele desenvolveu algumas armas que permitiu muitas conquistas territoriais por parte do povo de Judá. E ele disse, não existe ninguém mais elevado do que eu, mais importante do que eu para entregar um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor. E ele foi avisado, rei Uzias, não faça isso, o Senhor não pode fazer. E ele desprezou tudo aquilo, e a Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, as seguintes palavras: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Meus amados irmãos, o mentoreio existe desde que Deus iniciou o seu projeto para a humanidade. Desde a primeira pessoa que foi feita aqui na terra, do pó da terra, Adão, e da mulher que veio da sua costela, Eva, existiu o mentoreio, o coach. No Éden nós contemplamos várias sessões, para ser sincero, sessões diárias de coach. O Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar, e ele falava para Adão e Eva o que eles deveriam fazer, as tarefas do dia. Olha, vocês vão pegar hoje os animais, sabe, que rastejam e vão dar nome para eles. Vocês irão cultivar algumas plantas, mas existe uma árvore que vocês não podem chegar juntas. E eles desprezaram essa orientação de Deus e escutaram a serpente. Durante toda a palavra do nosso Deus, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, aos dias contemporâneos, a igreja do Senhor Jesus representada aqui, Deus nunca deixou de nos prevenir. E aí ele usa os mais diversos profetas. Amém? Ele usa a sua palavra, ele usa homens íntegros, não homens perfeitos, que não existem na terra, mas mulheres e homens que buscam a integridade e são maduras. Nesse exato momento o que nós vemos é que um rei não se submeteu ao conselho de alguém que hierarquicamente estava abaixo dele, contudo em nível de sabedoria, estava bem mais elevado do que ele, querendo o bem dele, disse, não entra. E Uzias entrou. O final da história, para você que não sabe, ele foi tomado por todo o corpo de lepra. Doença, naquela época, hoje não, a hanseníase hoje tem cura e a gente convive com pessoas, não é contagiosa, mas naquela época era a doença da vergonha. Quem tinha lepra, meus amados irmãos, era expulso da cidade e tinha que se refugiar em cavernas, morando ali com outros leprosos. Imagina que coisa louca! Um homem que sai da cadeira mais alta, a maior representação do Estado, a maior representação de um governo, e vai viver longe, fora de uma cidade, como pessoas que não têm chão, como pessoas que não têm dignidade, como pessoas que não podem fazer nada. Assim aconteceu
com esse rei. Pelo seu orgulho, pela sua prepotência, por permitir que mais eu quero, por permitir que o mais eu quero prevalecesse, ele foi extremamente prejudicado. 2 filhos, os 2 precisavam de restauração. Um torna a falar, inconsequente, imaturo. O outro mais velho, orgulhoso, prepotente. Pasmem com um relato que trago para vocês. Mas como nós temos nos entristecido em ver pessoas que não estão se alegrando com a restauração dos outros. Pessoas que estão mudando da igreja porque meu inimigo se converteu. Pessoas que estão trocando de culto porque aquela pessoa que eu não suporto se converteu e está indo para o culto. Pessoas que estão abandonando, sabe, a conexão, os ministérios, porque não, aquela pessoa não acredita, ela não merecia conversão, não presta. E está aí dizendo que é salvo. Não cabe a mim nem a você sermos a postura do irmão mais velho, termos o pensamento do irmão mais velho, mas nos cabe todas as vezes que houver restauração, dizer: Pai, muito obrigado, porque eu devo perdoar, como o Senhor me ensinou no Pai Nosso, como Tu me perdoas. Imagina se Deus bloqueasse o seu perdão de acordo com a nossa falta de entendimento e de prazer de perdoar o outro. E para finalizar a última lição, se a tua família tem enfrentado algum problema, se é um familiar seu, sabe, que por falha de caráter, por desobediência, por ser inconsequente, não pensar nas consequências, nos resultados destruidores, vem tomando sérias decisões que trazem abalo para toda a família, eu quero lhe alertar em Cristo Jesus a algo. Se você está dentro de um lar que enfrenta problemas, Deus quer tratar o teu coração também. Deus quer tratar o teu coração. Se você faz parte de um grupo, sabe, no trabalho, e está tendo sérios problemas ali, sabe, não problemas assim de ordem de ética, mas provações, tentações, que Deus tem permitido, saiba, que Deus não nos coloca dentro de uma provação, se Ele não quer tratar a gente. Todo pai, toda mãe que tem um filho dependente químico, Deus quer tratar você também. Todo pai, toda mãe sabe que tem um filho desviado dos caminhos do Senhor, quer tratar também todo irmão que tem uma irmã, que tem um irmão, que toma decisões erradas e vem o prejuízo para a família. Deus quer tratar todos da casa, porque por mais que essa parábola seja classificada como uma parábola do filho pródigo, daquele que saiu de casa, Jesus trouxe como coroamento o tratamento do irmão mais velho que estava em casa, que não foi rebelde aos nossos olhos, que não foi prepotente aos nossos olhos, contudo, não se alegrou com a restauração do outro. Todos nós somos carentes da graça do Senhor, e o Senhor sempre nos aguardará de braços abertos. Meus amados irmãos, todas as vezes que identificarmos áreas em nossa vida que precisam de transformação, celebremos ao Senhor, porque é chegada a hora da restauração perfeita do Pai. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.